Olá, estamos começando mais uma aula de geografia e a aula de hoje, na verdade, é a finalização da aula sobre as revoluções industriais. Nós havíamos parado na segunda revolução industrial, nós estamos falando sobre, né, os eventos que marcaram a segunda revolução industrial que ocorre entre o século XIX e o século XX, né? E se destaca por dois pontos importantes. A descoberta, a utilização do petróleo como fonte de energia e a invenção e aplicação da eletricidade, né? Esses são os dois pontos que marcam a segunda revolução industrial. Dentro desse aspecto, né, da segunda revolução industrial, a gente fala sobre o surgimento e a força do Fordismo, e foi justamente nesse ponto que nós paramos. Bom, aí nós vamos para a terceira revolução industrial. E o que é a terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial, ela vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ela aparece após a Segunda Guerra Mundial. Vamos recordar, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, em agosto de 45, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Historicamente, está finalizada a Segunda Guerra Mundial, né? E de lá para cá é que nós vamos vivenciar a chamada terceira revolução industrial, tá? Ela vem com muita força, é a chamada revolução informacional técnico-científica, ou técnico-científica informacional. Tem alguns autores que fazem uma inversão, mas isso não faz nenhuma diferença, né? E ela está pautada no quê? Ela está pautada em novas tecnologias. Então, o que demarca essa terceira revolução industrial são as novas tecnologias, as novidades que nós temos na atualidade, tá? Biotecnologia, que aí estaria ligada a novos setores, né? A criação de novos setores, biotecnologia, química fina, informática e robótica, né? Eu acho que informática e robótica é uma das coisas que mais a gente consegue enxergar aí dentro dessa terceira revolução industrial. Outra coisa que aparece muito é o aumento da velocidade dos transportes, né? De todos eles, mas principalmente aí destacando, né, o transporte ferroviário, que evoluiu bastante, e a própria aviação, o setor de aviação, que também cresceu bastante e melhorou bastante. E um outro fator a ser destacado é a questão das comunicações, né? O sistema de telecomunicações, né? A eficiência das telecomunicações, principalmente com o surgimento da internet e das possibilidades de conversas através desta nova arma, que seria a internet. Então a internet, ela abriu uma nova possibilidade de comunicação e transformou o mundo num lugar menor. A internet, graças à internet e à evolução do sistema de transportes, a gente criou aquilo que a gente chama de aldeia global, né? O mundo tornou-se um lugar menor. Formação de redes digitais, programação computacional, tá certo? E produção industrial e dos serviços, quer dizer, as redes digitais cada vez mais presentes. Bom, obviamente, a gente vai inclusive vivenciar isso no dia a dia, né? E graças a essas redes digitais, inclusive, é que nós, na educação, por exemplo, não paramos, né? Essa questão da programação computacional, né? De novos programas, de novos aplicativos, né? Das redes digitais, é que, por exemplo, as aulas, apesar do momento em 2020 da pandemia do Covid-19, as aulas não pararam justamente por conta dessa situação, dessa possibilidade, né? Redução dos custos e dos preços, tá? De vários produtos, também é um novo fenômeno da atualidade. Maior difusão das informações e conexão em tempo real, tem a ver com isso que nós estamos fazendo, né? Inclusive com essa possibilidade de postagem de aula que eu estou fazendo agora, tá certo? Né? Quer dizer, a gente consegue postar, a gente consegue fazer, né, a aula inclusive em tempo real, ou seja, fazer a aula ao vivo, né? Então tudo isso tornou-se possível. E aumenta as possibilidades de localização do capital financeiro e produtivo, ou seja, o capital é flexível, o capital se desloca, você tira o seu dinheiro de um lugar e se manda para o outro numa fração de segundos, quer dizer, isso tornou-se possível, né? Isso ficou possível, né? Expansão geográfica das transnacionais, né? Quer dizer, as empresas
se expandindo para o mundo inteiro, e a produção industrial do Fordismo para o chamado pós-Fordismo. Nós estaremos falando do Toyotismo, ou seja, Toyota, né? A gente vai ver aí uma produção vinculada à demanda, ou seja, a gente vai produzir somente aquilo que vai ser vendido, não vai mais haver a questão do estoque. O estoque vai ser o que eles chamam de estoque zero, é a entrada do chamado just in time, ou seja, certo, do tempo justo, não se produz mais estoque, vende-se apenas aquilo que se produz, tá? E redução de postos de trabalho com aumento de lucros, né? Afinal de contas, é só você olhar para essa imagem que está aqui do lado, né? Uma imagem robotizada e automatizada, né? Que é o mesmo que você está vendo na imagem aqui de baixo, né? Máquinas de ajuste flexível, de ajuste rápido e flexível. Vocês estão vendo aí as máquinas, né? Com toda uma flexibilidade para os operários trabalharem. Dentro do Toyotismo, uma das suas maiores marcas, que são os chamados operários polivalentes, atualizados, multifuncionais e altamente qualificados, né? Ou seja, a indústria de hoje trabalha com funcionários polivalentes, ou seja, eles fazem várias coisas dentro da empresa. É uma das marcas da atualidade, né? Terceirização do trabalho também é uma das marcas, né? Automação também é uma das marcas, né? O desemprego estrutural, aquele que vai se fechar e não vai mais se abrir, né? Aquele emprego que se fechou e não se abre mais, quer dizer, o emprego foi finalizado por conta de uma máquina que substituiu o ser humano ali, né? E o capitalismo financeiro e monopolista entrando pesadamente. E para a gente finalizar, nós estamos entrando na chamada quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Isso aí vem de 2010 para cá. Isso aqui nós estamos começando, não é algo ainda que tá em prática, tá certo? Mas é o uso da internet das coisas, né? E o da inteligência artificial com robôs, com poder de decisão, né? Então, a gente vai ver aí, né, casas inteligentes que você aí, né, estando fora de casa, você consegue ligar uma luz, consegue ligar o ar-condicionado, né? Você consegue hoje que máquinas tenham a capacidade de decidir. Então, se por um acaso, sei lá, você está trabalhando numa máquina e entra na frente da máquina, a máquina percebe que ali tem uma pessoa e toma uma decisão de parar. Enfim, nós estamos vendo, mas isso eu quero deixar claro, nós estamos vendo essa revolução começar agora. Ela está começando, ela está engatinhando, tanto que ainda não faz parte do nosso cotidiano de maneira assim tão aparente, né? Nós não conseguimos ver isso de maneira tão aparente, né? A terceira e a quarta revolução estão relacionadas com os fluxos de capitais que estão circulando pelo mundo, né? Eles estão circulando pelo mundo, e a globalização integrou mercados, homogeneizou a cultura. Nós estamos cada dia mais homogêneos, as pessoas estão cada dia mais parecidas, e obviamente que isso tem a ver com a imposição do capitalismo americano e da cultura norte-americana. Então nós passamos a viver, né, a cultura norte-americana e aderir àquilo que a cultura americana gosta, tem como estilo de vida, né? Não que isso seja correto, mas nós pegamos isso aí, tá certo? Bom, os países ricos, eles têm hoje uma grande infraestrutura, os pobres têm uma dificuldade e uma desigualdade enorme, né? Uma desigualdade enorme, e uma das coisas que mais aparece nos países pobres, principalmente, é a falta de mão de obra especializada, que reduz essa competitividade dos países em desenvolvimento, que investem pouco em educação, né? Então imagina, num mundo que está cada vez mais tecnológico, uma sociedade que não tem investimento em educação, é lógico, nesse sentido desse mundo tecnológico, é uma sociedade fadada ao fracasso, né? Então, uma sociedade que vive, né, da terceira para a quarta revolução industrial tem necessidade de investimentos maciços em educação. Bom, indo para a aula de número 39, né, da apostila 5, e aí a gente continua na indústria, tá? É bom a gente lembrar uma coisa muito importante dessa questão da indústria, é bom a gente lembrar que a indústria ainda continua presente, né? E essa aula são os chamados modelos produtivos, né? Eu quero falar agora sobre os chamados modelos produtivos.
Bom, além da indústria produzir itens de consumo, ela também estimula atividades complementares, como matéria-prima, energia, produção de capital, comércio, transporte. Quer dizer, a indústria está coligada, a indústria é ligada com outros setores, né? Como, por exemplo, o setor de serviços. Tá? Então, a indústria ela é um alicerce muito forte da economia, não do Brasil, mas do mundo inteiro. Né? Bom, o processo industrial é fácil, é a transformação de matéria-prima bruta num bem de consumo, isso é indústria, né? E quando a gente fala de tipos de indústria, nós temos as indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias de base ou indústrias pesadas, elas são o chamado alicerce da indústria. Essas indústrias, elas trabalham aí com a elaboração de matérias-primas que vêm da natureza para abastecer as indústrias, tá? E eu acho que nesse sentido a indústria de base mais famosa que a gente poderia destacar para vocês é, sem dúvida nenhuma, a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica é a indústria de base mais famosa, né? Ela utiliza grande quantidade de matéria-prima, eu digo a indústria de base de forma geral, e a siderúrgica não foge a essa regra. Requer investimento muito grande, tá? E o retorno dessas empresas geralmente demora muito, você investe muito e demora muito para dar retorno, por isso que a gente vai ver uma forte participação do Estado. Aí eu acho importante a gente mostrar para vocês que existem várias indústrias de base, né? Mineração é base, tanto que eu coloquei a jazida de Carajás aqui, metais não ferrosos, como é o caso do cobre, é base, equipamento de transporte é base, cimento, que é uma das bases da construção civil, é base, máquina agrícola é base, petróleo é base, eu não coloquei, mas eu estou citando. Então, tudo isso que eu falei aqui são indústrias de base. Aí nós temos um segundo grupo de indústrias, que é a de bens de consumo, né? Que é aquela que vai produzir para o mercado consumidor. Tá? Essa indústria de bens de consumo ela pode estar dividida em dois grupos, os bens de consumo duráveis e os bens de consumo não duráveis. O que são os bens de consumo duráveis? São aqueles que demoram para perecer, demoram para estragar. Né? O setor automobilístico, os carros são assim, material elétrico é assim, eletrodomésticos, que eu até coloquei aqui do lado, é assim, comunicação é assim, então demora para estragar. E você tem os bens de consumo não duráveis, que é aqueles que são perecíveis, estragam mais rapidamente, né? Eu citei aqui um caso, é o caso do setor têxtil, mas eu poderia citar outros. A indústria alimentícia trabalha dentro dessa ótica, tem data de validade, então é perecível, estraga, tá? Então é um bem de consumo não durável, quer dizer, rapidamente vai se deteriorar. Remédio também está enquadrado nisso aí, porque o sal do remédio tem um tempo de validade e também vai se deteriorar. Bom, o que é indústria? Indústria é uma coisa simples, você vai lá na natureza, pega uma matéria-prima e transforma num produto, isso é indústria, tá? Então é isso aí, então, o termo indústria é para você fabricar uma série de produtos. Aí quando a gente fala de indústria, não há uma indústria moderna, mas um processo industrial, tá? Onde você vai lá na natureza, retira a matéria-prima e transforma em uma mercadoria. Entenda que quando a gente está falando disso, a gente tem que distinguir duas coisas, porque a gente tem que distinguir o que é consumo e consumismo. O que é consumo? Consumo é aquilo que é necessário para o bom funcionamento obviamente, super importante para que uma pessoa possa viver. Então, o consumo a gente usa ele como sendo algo necessário. Eu preciso consumir comida, eu preciso consumir roupa, eu preciso consumir sapato, eu preciso consumir remédio, eu preciso consumir óculos, né? Então, o consumo não é ruim, o consumo em si ele é bom, tá certo? Por quê? Porque ele é essencial para a sobrevivência da gente. Agora, o consumismo, e a indústria vive muito do consumismo, é a aquisição de produtos e serviços de forma desnecessária. Uma televisão, um fogão, uma geladeira, um celular, sendo que a minha televisão, o meu fogão, a minha geladeira e meu celular ainda estão legais. Isso é consumismo. E aí a gente tem excesso de consumo de matéria-prima, mais produção de lixo, ou seja, um planeta pior. Tá? Quando a gente fala de indústria, a gente tem que pensar que é algo complexo, porque em um único automóvel você pode ter 60 mil peças. Então você imagina a complexidade da cadeia produtiva, por exemplo, do setor automobilístico. Tá? Quando a gente fala das empresas, né, nós temos as empresas multinacionais. Basicamente isso é quase que a mesma coisa, mas só para você entender. Você tem as chamadas empresas multinacionais e transnacionais. Qual seria a diferença entre elas? A empresa multinacional, tá? Ela tem uma estratégia de negócio padronizada e definida pela matriz. É a matriz que vai definir isso aí.
Já uma transnacional, ela tem uma estratégia, né, estabelecida globalmente. Basicamente, são empresas de capital estrangeiro que vão atuar fora do seu país de origem. Só que a empresa transnacional, ela tem uma estratégia de negócio global, tá? Algo mais dinâmico. Então, a transnacional seria uma empresa mais dinâmica. Quando eu vejo os modos de produção, quais são os modos de produção que me chamam a atenção, né? Ao longo da história nós tivemos vários modos de produção. Então nós tivemos o modo de produção familiar, que é aquele que você produzia para você dentro da sua casa, né? Tá ligado ao período do feudalismo. É o faça você mesmo. Esse é o modo de produção. Depois você tem o modo de produção artesanal, onde você tem o artesão e aí você já fazia para comercializar. Inclusive você conhecia todo o processo da matéria-prima até a venda do produto. Isso cresceu muito com as grandes navegações, ou seja, com o capitalismo comercial. Já no final do 18, né, começo do 19, né, ali entre o século 18 e o século 19, a gente vai ver a Revolução Industrial, ali meados de 1760, a gente vai ver o fim da era dos artesãos e, como você está olhando na imagem aqui em cima, o início do surgimento das máquinas. Surgem as máquinas, ou seja, surge a Revolução Industrial com o processo de industrialização. Você tem empregados recebendo um salário, tá? E aí a gente vai ver, tá? Dentro desse modelo de industrialização, né? A criação do Fordismo. O Fordismo estaria relacionado com o quê? Com a criação da linha de montagem, o posicionamento dos empregados na frente dessa linha de montagem e uma eficácia muito grande na produção de carros. Então aumentou a produção de carros. Lógico que Ford teve que pagar salários mais altos, Ford teve que adaptar a sua empresa a isso, mas isso popularizou o carro, porque conseguiu baratear o carro. Ali daquele mesmo período de Ford vem Taylor, né, que trabalha com o controle dos movimentos dos trabalhadores para que eles perdessem menos tempo, para que pudessem trabalhar mais. Então o Fordismo é linha de produção, Taylorismo está associado aos movimentos do trabalhador diante da máquina para que ele não perdesse tempo. E na década de 70 surge a Toyota, onde ela acaba com o estoque, o chamado just in time, que eu tinha falado agora há pouco, né? Estoque zero, porque ela diz que a tecnologia avança muito rápido e você não pode estocar nada porque você vai acabar perdendo tempo. E junto com isso aí, a Toyota também trabalha a ideia, né? Ela vem com a ideia de operários com uma alta capacitação, ou seja, uma mão de obra polivalente, multifuncional. A Toyota ela vai revolucionar a sua produção, inclusive isso estaria ligado à melhor qualidade de seus carros, né? Estaria ligado aí com a melhor qualidade de seus carros. A Toyota produzindo carros extremamente bons, né? Com uma qualidade elevada, tá? E na aula 40, onde a gente tem aí, né, as nações mais industrializadas do mundo, nós temos então o destaque dentro da aula 40 para os Estados Unidos, tá? Se eu pudesse resumir Estados Unidos a um slide, eu sempre falo, acho que eu já tinha até comentado nessa aula, que esse é o slide que resume os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele tem aí uma série de fatores que colocam ele como uma superpotência. Ele tem riquezas naturais, ele tem um grande fluxo de imigrantes, ele tem um amplo e rico mercado consumidor e os Estados Unidos dominam a tecnologia avançada, isso é muito importante. Onde estão as indústrias americanas? Bom, nós temos a região do cinturão das indústrias, que está aqui, ó, gente, nessa área escura aqui, que vai aqui do centro dos Estados Unidos até ali no litoral americano, é o chamado Manufacturing Belt, ou o cinturão das indústrias, né? Então a gente tinha aí, né, fatores que favoreciam a localização dessa indústria aí, transporte, recursos naturais como minério de ferro, carvão. Então se tinha uma facilidade, então aqui, ó, em cima aonde está o Manufacturing Belt, o cinturão das indústrias, aí estão as indústrias tradicionais. Bom, então você tem aí carvão, você tem ferro, você tem concentração de pessoas, você tem transporte e com isso você tem setores aí como a siderurgia, que fica concentrada, ele está vendo no estado roxinho ali da Pensilvânia, tá certo? Perdão, isso, na Pensilvânia, e a cidade de destaque seria a cidade de Pitts, que você está vendo ali, a cidade de Pittsburgh, e ali um importante centro siderúrgico. Bom, nós também temos nessa região a indústria química, né, destacando borracha, corante, produto farmacêutico. Nós temos o setor de transporte pesado, com locomotivas, com os trens,
ali na região já mais para o centro dos Estados Unidos, no meio oeste americano, em Chicago, né? A gente pode destacar isso aí. E a gente também tem dentro dessa região dos Estados Unidos a indústria automobilística, tá? Destacando aí a cidade de Detroit, né? A cidade de Detroit acabou ficando importante por conta do setor automobilístico, as grandes marcas americanas, GM, Ford e Chrysler. Então, ali na região nordeste dos Estados Unidos para o centro dos Estados Unidos, a indústria tradicional. No sul dos Estados Unidos, a gente já vai ver um outro tipo de indústria. No sul dos Estados Unidos, a gente vai ver forte plantação de algodão, então a gente vai ver o setor têxtil muito forte ali no sul. O algodão é uma planta mais adaptada a um clima mais quente, então ali no sul dos Estados Unidos a gente vai ver a produção do algodão e ligado a essa produção do algodão, a gente vai ver o setor têxtil. Junto com isso, a gente vai ver Cabo Canaveral Kennedy ali na parte sul dos Estados Unidos também, lançamento de foguete e toda essa indústria aeroespacial ao lado. Além da indústria aeroespacial, também uma grande produção de petróleo, principalmente ali no Texas, né? E junto com essa produção de petróleo, toda a indústria petroquímica. E no oeste dos Estados Unidos, lá no extremo oeste, na Califórnia, na costa do Pacífico, a gente vai ver ali o nosso querido cinturão da alta tecnologia, o Vale do Silício. Então ali a gente vai ver o Vale do Silício e ali a gente vai ver uma indústria de informática e eletrônica muito, muito forte. Aí estão as principais indústrias do Vale do Silício, né? Certo? Aqui aproximando para você ter um pouco mais de noção. Grandes marcas que trabalham ali na costa oeste com o setor de alta tecnologia. Tá? Então, os Estados Unidos, país altamente industrializado. Outro país industrializado é o Japão, né? Nós tivemos um processo de imposição de ocidentalização para o Japão que foi levado pelos Estados Unidos. O Japão tem uma das maiores frotas pesqueiras do globo, investe fortemente na indústria pesqueira, então uma das indústrias de maior destaque do Japão é a pesqueira. O Japão tem uma estrutura geológica muito fraca, não é um país de estrutura geológica destacada, é um país de estrutura geológica fraca, quer dizer, não tem petróleo, não tem carvão, sua parte geológica é ruim, tanto em fonte de energia como em questão mineral. O país é fraco, tanto em recursos energéticos, carvão e petróleo, como em recursos minerais, por exemplo, minério de ferro e assim por diante. Então o país é fraco. Para não falar que o país não tem absolutamente nada, né? Eu coloquei aqui o principal recurso mineral que o Japão tem e aonde eles usam esse recurso mineral. O gatinho aí do lado é só para fazer uma graça, tá? Então o Japão importa petróleo, ferro, manganês e cobre, ou seja, ele não tem, ele tem que trazer de fora. E o que ele tem? Ele tem o que está aqui em cima, tá certo? Ele vai ter, por exemplo, zinco. Então o que você está vendo aqui em cima que o Japão tem é zinco, chumbo, tungstênio e ouro. Aliás, com esse zinco que você está vendo, eles fazem essas telhas aqui que são resistentes à corrosão, tá? Bom, a exploração de eletricidade já atingiu seu nível máximo, o que deu para fazer já fez, tá? E você está olhando inclusive aí uma usina nuclear. O Japão hoje trabalha com energia nuclear, apesar de ser um problema, mas o Japão fica numa tremenda de uma saia justa, ele é obrigado a fazer isso aí, tá? Na década de 80, o Japão assume a posição de grande potência industrial, tá? E quando que o Japão iniciou essa industrialização? O Japão iniciou essa industrialização a partir da segunda metade do século XIX, em 1868, dentro da chamada Era Meiji, onde surgiram os Zaibatsus, traduz na Era Meiji, né? O Japão sai daquele Japão feudal que luta de espada e só estava preocupado em plantar arroz e passa a se tornar um país industrializado, tá? Começa a investir em forças armadas e começa a investir na industrialização. Essa industrialização, eles vêm de grandes famílias, que eles dão o nome de Zaibatsus, que são grandes conglomerados de base familiar, tá? É isso que alavanca a indústria japonesa. E o Japão tem um parque industrial extremamente diversificado, né? Indústria automobilística, indústria siderúrgica, máquinas, equipamentos, enfim. O Japão é um país que tem uma industrialização extremamente diversificada. Bom, outro país em destaque como um país industrializado é o Canadá. O Canadá é um país que tem praticamente 10 milhões de quilômetros quadrados, como vocês estão vendo aqui no mapa, tá? É o segundo país mais extenso do mundo, só perde para a Rússia. Tá? E você tem o que da industrialização canadense? Uma industrialização na segunda metade do século XIX, tá certo? Os fatores que levaram a essa industrialização
à frente é a proximidade com os Estados Unidos, uma boa rede de transporte, uma mão de obra especializada. Não se esqueça, o Canadá tem uma população absoluta muito pequena, em torno aí de 35 milhões de habitantes, né? O Canadá é o segundo país mais extenso do mundo e uma população de 35 milhões de habitantes, tá? Então, uma mão de obra especializada, uma grande quantidade de energia produzida a baixo custo, principalmente energia elétrica, viu, Canadá? O Canadá tem uma boa disponibilidade de energia elétrica, uma abundância de recursos minerais, baixos impostos e elevada produção da sua agropecuária. Apesar do Canadá não poder ser todo aproveitado para a agropecuária. Por quê, pessoal? Porque o Canadá é um país que está ali no extremo norte do globo e 1 milhão de quilômetros quadrados é legal, o restante tem imensas dificuldades, tá? Outra questão de destaque, né, que você vai ver automóveis, mecânica, siderurgia, metalurgia, tá? Papel e celulose, madeira e minérios, tá? Minérios, uma produção bem diversificada. O capital norte-americano entrou de forma pesada ali no início do século XX e pegou todos os setores, principalmente esse setor mais de base do Canadá aí, como por exemplo a questão da mineração. Então, o capital americano entrou. O Canadá tem uma forte indústria madeireira, isso tem a ver com a floresta boreal que atravessa o Canadá de leste a oeste. O Canadá tem uma imensa floresta boreal, uma imensa floresta que atravessa o país de leste a oeste, e isso ajuda bastante. Por isso, um importante produtor de papel e celulose dentro do mundo. E um dos subsolos de grande destaque do mundo, onde você pode destacar aí ferro, zinco, ouro, cobre, níquel, prata, chumbo, ou seja, um subsolo extremamente rico. E vale a pena a gente destacar que o país é um dos grandes produtores de alumínio. Não que o Canadá seja grande produtor de bauxita, que é o mineral. Ele importa o mineral da Jamaica, mas como ele produz muita energia elétrica, e energia elétrica é matéria-prima para produzir alumínio, então eles vão produzir aí o alumínio através dessa bauxita. Tudo bem? Para a gente ir para a finalização, né, nós temos os países da Europa. Bom, nós temos a Alemanha, que após a Segunda Guerra Mundial recebeu uma ajuda dos Estados Unidos, entrou para o mercado europeu, tá, e acabou recebendo fortes investimentos aí depois da Segunda Guerra Mundial. Se reunificou em 1990, lembre-se que a Alemanha era dividida, de um lado a Alemanha capitalista, do outro lado a Alemanha socialista, mas a Alemanha capitalista agregou a Alemanha socialista e houve o processo de reunificação, tá? Bom, vamos lá. Quais são os setores industriais fortes desse país que foi reunificado a partir de 90 e hoje é uma das maiores economias do mundo? É o setor siderúrgico, que destaca o ferro-gusa e o aço, principalmente numa região da Alemanha chamada Vale do Ruhr. A Alemanha tem uma região de grande destaque, pessoal, chamado Vale do Ruhr, né? Onde eles inclusive têm eles têm uma espécie de orgulho de dizer que eles têm o melhor carvão do mundo, portanto têm o melhor ferro, o melhor aço do mundo. Fortes também na indústria do alumínio, da indústria naval e automobilística, as grandes marcas do setor automobilístico alemão. Nós temos também a indústria química, né, produtos ligados à área farmacêutica, borracha, fios sintéticos e plásticos. Tudo bem, pessoal? Fazem parte aí. Depois nós temos a França, né? Desculpe aí, pessoal, errei de digitação, né? O país está na bacia parisiense. Desculpa, tem um errinho de digitação ali, tá? Então você tem ali a maior zona industrial, está na bacia de Paris, que você está vendo ali em cima. Aqui nós temos a maior indústria, tá certo? E os maiores setores são o automobilístico, o aeronáutico, o químico, tá certo? E destacar uma região da França chamada Alsácia e Lorena, e essa região da Alsácia e Lorena é uma região onde a gente tem ali um destaque para a indústria siderúrgica, tá? Ali ferro e carvão que vão alavancar a indústria siderúrgica. A gente inclusive vê Alsácia e Lorena na aula de história. Bom, há uma terceira região industrial, tá? Além de Alsácia-Lorena e a região de Paris, que é vindo para o sul da França, região de Lyon, até porque ali embaixo nós temos o porto de Marselha, tá? Ao sul da França. Nós também temos a Itália, né? Lembrando que as indústrias estão concentradas no norte da Itália, então as indústrias na questão da Itália estão concentradas no norte da Itália. A Itália tem uma forte concentração industrial
ao norte, e ali você tem disponibilidade de energia, facilidade de transporte, então nós temos aquela região como uma região fortemente industrializada, tudo bem? E essa industrialização cresce muito, se destaca muito na segunda metade do século XIX, e aí a gente vai destacar importantes setores dentro da nossa querida Itália. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O setor automobilístico, com as marcas italianas, você deve se lembrar da Ferrari, que é uma marca italiana, né? Muito importante. Então, o setor automobilístico, o setor químico, o setor petroquímico, eletrônico, tá certo? Produção de pneumáticos, setor alimentício, confecções e vestuário, telecomunicações, produção de bebida, como é o caso do vinho e eletrodoméstico. Quando você vai para a região sul da Itália, quando você desce, que a Itália parece uma bota, quando você vai ali em direção ao Salto da Bota, você vai ver ali, tá certo, um destaque para a extração e refino do petróleo e a indústria alimentícia. Tudo bem, pessoal? Bom, então você está vendo aí a força da indústria italiana, aliás, a Itália, que é um dos países mais industrializados do mundo. Bom, para a gente ir fechando, a gente tem o Reino Unido da Grã-Bretanha, né, berço da Revolução Industrial. E quais são os setores que têm destaque no Reino Unido? O setor petroquímico, o setor de bebidas, você deve se lembrar, o whisky, o bom e velho whisky, tá certo? A indústria naval, a indústria de informática e o setor automobilístico. Eu queria dar ênfase para estar terminando no setor de petróleo, lembrando que o país, né, ali na região do Mar do Norte, tá certo? É forte na produção de petróleo. Pessoal, ficando por aqui, obrigado, valeu, a gente se vê na próxima aula.